Ricardo, por que Churchill perde a eleição depois de vencer a guerra? Bom, essa é uma questão que é sempre feita bom, ela tem vários motivos, tá? Primeiro, não havia uma eleição desde 1935. Uma geração inteira de britânicos queria votar. O governo de coalizão caiu e Churchill, durante a campanha, ele agiu de forma muito intempestiva. Ele dominou muito os debates, ele estava cansado, ele já era um homem de 70 anos, passou 5 anos lutando uma guerra, e os seus discursos eram cansativos, modorrentos, e ele não tinha uma proposta clara de governo para tempos de paz. Já os trabalhistas, é importante entender que é o seguinte, durante o governo de coalizão, Churchill foi o responsável pela guerra e pelas relações internacionais. E aos trabalhistas coube a administração do Reino Unido, a administração interna, habitação, emprego, inflação, economia, todos aqueles problemas de economia doméstica. Então, quando termina a guerra, os britânicos olham para os dois candidatos e veem um que era um líder da guerra e outro que estava disposto a reconstruir o país depois da guerra. Depois tem um fato muito importante. Em 1941, tem o famoso Beveridge Report, que foi um documento que coloca as bases do welfare state. Tá? É importante lembrar que o Partido Trabalhista também era chamado, e se auto-chamava, de Partido Socialista. Obviamente que não havia naquele momento o completo entendimento do que era o socialismo. O socialismo que fracassa no leste europeu, a gente sabe disso depois da guerra e com a queda do Muro de Berlim e durante os anos seguintes, anos 70, 80, 90. Então, naquele momento, havia uma expectativa dos britânicos de que o socialismo era algo bom. E esse Beveridge Report colocava as bases para um welfare state, onde o Estado se ocuparia do nascimento até a morte das pessoas. E, segundo Andrew Roberts, os britânicos queriam as coisas de graça. Né? Então, e essa era a proposta dos trabalhistas e não era a proposta dos conservadores. É importante dizer que não é Churchill que perde a eleição. Quem perde a eleição é o Partido Conservador. No sistema parlamentarista, o partido ganha a eleição e, ao ter a maioria de deputados, né, de MPs, ele escolhe o primeiro-ministro. Então, Churchill foi eleito pelo seu distrito, porém o seu partido perde a eleição. E, consequentemente, ele deixa de ser o líder do país, porque o partido perdeu. Então, vários motivos. Os britânicos cansados de guerra, uma visão de ter um Estado protetor, a virulência da campanha de Churchill e um infame, por fim, um infame discurso de Churchill, onde ele diz que se Attlee ganhasse a guerra, ele estabeleceria o socialismo e colocaria uma Gestapo para controlar as pessoas. Isso caiu muito mal do ponto de vista de que Clement Attlee foi o companheiro dele para derrotar o nazismo. E essa frase não caiu bem na mídia e Churchill foi, de certa forma, penalizado por essa frase maldita. Né? Maldita e maldita. Então, é um conjunto de coisas que faz com que Churchill caia em desgraça, ou que o Partido Conservador caia em desgraça e o Partido Trabalhista tenha uma maioridade de votos, um maior número de votos, de deputados, para, então, escolher o primeiro-ministro.